Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no segundo vídeo, segunda parte do estudo do livro de Josué, que trata da conquista da terra de Canaã. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vimos no vídeo passado que o livro de Josué estava dividido em 3 grandes partes: conquista da terra, distribuição da terra e adoração a Deus. Então hoje nós vamos continuar a falar sobre esse primeiro tópico, a conquista da terra. E a conquista da terra pode ser subdividida em vários tópicos. Então nós vamos ver já de início o objetivo desta conquista e desse livro, o episódio inicial de Raabe com os espiões mandados por Josué para espiar a terra, a passagem através do Rio Jordão, a preparação, uma vez que foram passados, a preparação para a Páscoa e para toda a nova aliança, né, com a circuncisão, a captura de Jericó, a derrota, primeira batalha contra Ai e a derrota, e depois a segunda batalha com a vitória frente à cidade de Ai, a aliança que eles fizeram no Monte Ebal, depois um sumário de toda esta ameaça contra Israel, uma parte intermediária contando o caso dos gibeonitas ou gibeonitas e depois a vitória do povo de Israel sobre um líder de Jerusalém e uma coalizão do sul, depois uma vitória sobre a coalizão do norte, sumário de todas as conquistas e, finalmente, o esboço das conquistas. Então, essa é uma parte bastante extensa que trata da conquista da terra. Vamos para o primeiro ponto? O primeiro ponto é o do objetivo. E aqui nós temos algumas questões importantes antes de entrar na história da conquista propriamente dita. Ora, quando Deus prepara Josué para atravessar o Jordão e confirma a sua liderança frente aos israelitas, né? Deus fala que ele estaria junto, ele estaria dando a terra, mas é importante aqui, meu querido, ao atravessar o Rio Jordão, eles é que deveriam tomar posse de tudo o que pusessem os pés. Isso está no verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Eles devem atravessar, eles devem ir à guerra, mas Deus estava ali, dizendo que se a planta do teu pé tocar aquele solo, ele é seu. Isso significa que Josué deveria ter uma atitude positiva, uma atitude que seria esperada de Josué, é a de ser forte, e corajoso. Então, o sucesso desta liderança de Josué era exatamente de que ele estivesse meditando na lei, de que ele estivesse observando a lei, respeitando a lei de Deus, obedecendo esta lei, ele teria sucesso na liderança. O sucesso na execução, o sucesso na promessa que resulta da obediência, da presença de Deus, é que iria capacitá-lo para tanto obedecer às suas ordens como para esta conquista. Josué é um líder
reconhecido por Deus, sucessor de Moisés. Então, veja lá, ninguém te poderá resistir, diz o Senhor no verso 5, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele fala, olha lá, tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, esta meditação, esta observância, esta obediência é que traria fundamento não só para a liderança de Josué, mas no sucesso da conquista. Josué deveria ter uma atitude. A nossa atitude deveria ser a mesma. Não te mandei eu, diz o Senhor, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, meu amado, por onde quer que o amado andar. Então, observando o que Deus estava dizendo, ele dá ordens aos príncipes do povo. Quem eram esses príncipes? Eram aquelas pessoas que estavam especificadas para estar diante de Deus, para ser testemunha da cerimônia de Moisés, das renovações das alianças de Josué. E ele disse aos príncipes, vocês têm que passar pelo acampamento, vão passando pelo acampamento e vão dizendo para o povo que se preparem para marchar, que se santifiquem, que se separem aquilo que é necessário para a travessia. Porque a primeira travessia que eles fizeram lá no Mar Vermelho, eles fizeram uma travessia com medo, eles fizeram uma travessia sem preparo. Agora não, Deus estava pondo à sua disposição, Deus estava dando toda aquela terra. Eles deveriam agora preparar os mantimentos, porque uma vida nova estava prestes a iniciar. Ele também vai falar com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Se o amado lembra da história, estas tribos, depois de vencerem os amorreus do outro lado do rio, eles quiseram aquelas terras, pediram para Moisés e Moisés permitiu, com a condição de que, quando o povo fosse conquistar a terra de Canaã, estas tribos fossem as primeiras. Então ele vai falar com estas tribos, e a tribo de Ruben, de Gade, e a meia tribo de Manassés, eles aceitam esta palavra. Então eles dizem ali no verso 17, como em tudo ouvimos a Moisés, assim ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo que lhe ordenares será morto. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Isto o que os soldados, os guerreiros de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés disseram para Josué. Depois disso, no capítulo 2, Josué já começa a tomar as providências para a conquista da terra. E o que ele faz? Ele manda 2 espiões para a terra de Jericó e os seus arredores. E aí, estes espiões vão recolher dados, exatamente para poder fazer uma guerra com mais certeza. E eles acabam indo até uma
estalagem, até um ponto de encontro, né, que era administrado por uma mulher de nome Raabe. Então, esta casa onde foi Raabe, que era de Raabe, deveria ser uma taberna, ou uma hospedaria, ou um local de encontro onde visitantes, onde pessoas que estavam em caravanas acabavam passando por ali. Este local é um local bastante próprio, tanto para tomar informações, como também para descanso. Porque como eles estavam pesquisando toda a terra, eles já estavam cansados, eles tinham que dormir em algum lugar. Então, muito provavelmente, era ou uma hospedaria, uma taberna, um lugar onde eles pudessem ter mais informações, né? Aqui, muitas pessoas dizem que Raabe era uma prostituta. A palavra prostituta, zoná, na verdade, hoje nós falamos em prostitutas, mas naquela época a palavra era utilizada para uma mulher que vivia em sociedade, mas que ela não era dependente de nenhum homem. Então, ela não tinha um homem que lhe desse sustento. Ela trabalhava para o seu próprio sustento. Isto, naquela sociedade, não era bem visto. Não era uma coisa muito própria para uma mulher. Então, eles usavam a palavra zoná, que, eventualmente, passou a significar, e algumas pessoas falam de prostituta. Então, na verdade, a gente não sabe se Raabe efetivamente era uma prostituta ou se ela era a dona desta hospedaria, desta taberna, e não tinha nenhum homem que cuidasse dela. Que efetivamente, se nós formos observar a leitura, né, é o que a gente imagina, porque não se mencionam as outras pessoas. Se menciona depois a família dela, mas não se mencionam um marido. Então, ela seria esta pessoa, esta mulher que não tinha um marido que a sustentasse. Pois muito bem, quando eles chegam ali, esta informação de que eles foram ali acabou chegando nos ouvidos do rei do lugar. Então, a Raabe está correndo um risco pessoal de falar com eles, de protegê-los, de fazer aquilo que ela fez. O rei, quando fica sabendo disso, manda uma mensagem imediata para Raabe, dizendo que ela tem que entregá-los. E Raabe esconde-os numa parte da casa que era uma parte mais íntima. Ela diz, ali, a palavra diz no eirado. Eirado é a parte onde somente a família está, onde somente a família ocupa. E eles utilizavam este eirado como se fosse a laje da casa para estender os vegetais. E ali estavam vegetais que foram colhidos e estavam estendidos para secar. E Raabe esconde esse pessoal exatamente neste lugar. Então ela recolhe os espias e ela os protege. E nesta situação, aí ela diz, não, olha, não sei, eu não sabia, né, enfim, etc. Eles já foram embora e foram embora antes dos portões fecharem. Porque normalmente essas cidades muradas, elas tinham portões que defendiam as pessoas durante a noite. E, portanto, numa determinada hora, os portões eram fechados e ninguém mais entrava, ninguém mais saía. E eles ficaram lá dentro. Os emissários do rei foram atrás dos espias quando estes estavam escondidos na casa de Raabe. Ela vai até eles e conversa agora com eles. E é aqui que nós vamos ver a parte principal, o que salvou Raabe, o que salvou a família de Raabe, aconteceu
neste momento. Não foi porque ela escondeu, não foi porque ela mentiu, não foi porque os espias estavam gratos ou não gratos. Não. A salvação de Raabe aconteceu neste momento em que ela confessa a Deus como o Salvador. Confessa a Deus como aquele que salvou o povo de Israel do Egito, que salvou este povo e esteve com ele e que estava dominando todos os inimigos, que matou os seus inimigos, exterminou os seus inimigos, né? E que agora estavam entrando na terra. E, portanto, todo o povo estava apavorado. Ora, Raabe sabia que Deus havia dado a terra aos israelitas. Sabia que os cananeus estavam apavorados. Sabia que Deus havia operado um grande milagre no livramento deles dos egípcios. Então, Raabe já tinha dito quem era o lado vencedor. O lado vencedor era o lado de Deus. E, portanto, ela toma agora uma decisão. Ela deixa os cananeus, ela deixa os deuses cananitas e ela se bandeia para o lado de Israel, confessando Deus como Salvador, como poderoso, como o grande Deus. E por esta confissão, ela pede então que seja protegida e que seja salva. Na Guerra Santa, toda Jericó deveria ser destruída. Mas por conta desta confissão, Raabe deixa de ser rebelde. Ela passa a ser uma pessoa que confessa o poderio de Deus. E, portanto, ela pede salvação para ela e para a família. Os espias, então, dizem o seguinte: vamos, sim, poupar você se você colocar um fio escarlate na janela para a gente reconhecer, no momento da guerra, no momento da destruição, que todos que estiverem neste lugar serão salvos. Mas você não pode falar sobre nós, você não pode nos denunciar. E assim eles fazem o acordo. Raabe passa a pertencer, por conta desta confissão, passa a pertencer ao povo de Israel. Raabe esconde os espiões na sua casa, no lugar mais interno. Ela instrui agora sobre como eles podem se esconder da patrulha, porque a patrulha saiu e eles iriam atrás. E ela diz: não, não vão para casa, para o acampamento. Vocês têm que ir até a floresta e se esconder lá. E daqui uns 3 dias vocês já podem ir para casa, porque a patrulha já teria parado de procurar. Pois muito bem, depois de tudo correto, depois de tudo acertado, ela faz com que os espias baixem pela janela, porque a janela dava para a parte exterior de Jericó. E aí o que acontece é que os espias saem, eles não podem sair pelo portão, porque o portão já está fechado, eles saem pela janela, eles pulam da janela para o lado de fora de Jericó. Antes da guerra de Jericó, agora a palavra de Deus, né, Josué, fala de uma outra passagem que é o preparo, que é todo o rito que eles tinham que fazer para chegar
até a terra de Canaã, né? Passando pelo rio Jordão. Eles deveriam então atravessar uma fronteira. Que fronteira era essa? Jordão significava que, antes de atravessar, eles estariam numa terra que não era deles. Ao atravessar, eles estariam numa terra que Deus lhes daria. Então, ao atravessar o Jordão, ao passar o Jordão, eles atravessariam uma fronteira. A vida deles seria totalmente diferente. Para que isso pudesse acontecer, então, ao passar o Jordão, em verdade é como se uma nova vida estivesse para acontecer. Eles estavam assentados num lugar de nome Sitim. Então Deus diz para Josué: o povo tem que se santificar porque ele vai passar o Jordão. A passagem do Jordão relembra muito a passagem do Mar Vermelho, mas com a diferença de que agora eles poderiam se preparar, eles teriam mantimentos, eles estariam indo para uma vida que era o cumprimento de uma promessa, e eles estariam se santificando antes de tudo isso. Então, agora, Deus fala a Josué que ouça a palavra de autoridade de Deus, né? A palavra de autoridade divina, que ele estaria presente em cada momento, ou seja, ele renova a promessa de presença, e que ele renovava também a promessa de desapossar, de tirar os cananitas dali, que lançaria fora todos os habitantes. Pois muito bem, e agora ele ensina como eles deveriam fazer. Eles deveriam escolher 12 homens, um de cada tribo, que seriam os príncipes, né, de cada tribo. Os sacerdotes deveriam tomar a arca e deveriam levar a arca, atravessando a arca no rio. E o povo deveria ir em seguida. Então, o que acontece? Os sacerdotes pegariam a arca e, quando eles pisassem nas águas, estas águas iriam simplesmente parar de correr. Então haveria a separação das águas. A palavra diz que o início disso tudo acontece numa cidade a 29 quilômetros de Jericó chamada Adã. Amados, esta época do ano em que eles estavam atravessando o rio era a parte de cheia, era a parte do ano em que o rio estava mais cheio. O rio chegava a 27, 30 metros de largura, porque ele estava muito cheio. E em alguns pontos chegava a 3, 4 metros de profundidade. Não tinha como você atravessar se não houvesse a intervenção providencial de Deus. Então, o que aconteceu é que quando eles pisaram nas águas, as águas secaram, as águas pararam, elas não corriam mais. E aí, a palavra diz que eles estavam a pé enxuto, ou seja, não tinha água. Estes 12 príncipes, esses 12 homens escolhidos, foram até o meio do rio e colocaram uma pedra para cada tribo, criando ali um memorial, algo que, se alguém no futuro tivesse dúvidas, ia até lá e via, opa, tem 12 pedras aqui? Então essa história não era mentira, essa história era verdade, ela aconteceu mesmo. Uma vez que eles fizeram tudo isso, o povo atravessa. Quem marcha primeiro? A tribo de Rúben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Todos eles estavam armados,
porque não era uma travessia de fuga, era uma travessia de conquista, de luta. Eles atravessam, né? Uma vez que todos atravessam, depois os outros soldados também atravessam, né? E aí Deus diz para Josué: diga para os sacerdotes que podem sair. E os sacerdotes saem do rio, e quando eles saem do rio, quando os pés dos sacerdotes saem do rio, né, o rio Jordão volta a atravessar. Portanto, Deus mostrava de forma indubitável, sem dúvida nenhuma, de que ele estava, sim, com eles desta travessia, uma travessia que era um novo mundo, que era uma nova vida, que era a execução de uma promessa que Deus tinha feito há muito tempo e que estava para colocar como realidade. Amém, amados? Bons estudos!